Olá, eu sou a doutora Raquel, sou urologista, trabalho com sexualidade, eu tenho uma especialização em sexualidade humana e me pediram para responder algumas perguntas. Então, vamos lá, né? A primeira pergunta que eu recebi aqui: quais são os benefícios de uma relação sexual? A relação em si, fisicamente, os benefícios vão ser os mesmos de qualquer atividade física, né? Porque uma relação sexual, ela é uma atividade física, então ela melhora a circulação, ela vai melhorar a sua imunidade, ela melhora o seu sono, ela consegue te deixar mais relaxado, né? A gente quando tem um sexo gostoso, que você tem orgasmo, normalmente você dorme melhor. Então tem todos os benefícios realmente de uma atividade sexual, de uma atividade física, são os benefícios que você vai ter com uma relação sexual. Além disso, tem a questão de relacionamento mesmo, né? De melhora de intimidade. Então, quando você está num relacionamento ruim, o sexo nem sempre vai ser muito legal, né? Quando você está num relacionamento bom, normalmente aquilo ali só vai agregando. Então, é uma coisa para se pensar, tá? Aqui, perguntar aqui, como podemos estimular o prazer sexual entre ambos de forma segura? Gente, a questão de segurança no sexo, ela, infelizmente, para muitos, né, que não gosta, o pessoal não gosta que a gente fale isso, ou não gosta de entender isso. Segurança em sexo tem a ver com parceria. Quando você tem uma parceria, quando você tem uma pessoa com você, que você é fiel, que você é monogâmico, normalmente você está num nível de segurança naquela relação muito maior do que se cada dia você está com um parceiro ou uma parceira, né? Não tem muito como a gente ter uma forma segura tirando a questão do preservativo, né? Ou qualquer método de barreira, mas normalmente preservativo, tanto preservativo feminino quanto preservativo masculino. Manter saúde, né? Por exemplo, saúde bucal. Se você faz um sexo oral sem preservativo, mas tem uma boa saúde bucal, diminui um pouco as chances de você ter algum problema, né? Porque aí todas as enzimas da boca vão normalmente resolver. A gente não pode contar com isso, porque nem sempre as coisas são assim. Então, a dificuldade realmente quando a gente tem vários parceiros ou várias parceiras, tá nessa questão, porque não tem como você garantir o que o outro está fazendo. Então, forma segura, não tem como a gente garantir. E o que a gente pode fazer? É acostumar com o uso do preservativo. É meio que esquecer um pouquinho que ele tá ali, né? E relevar isso daí, tá? Muita gente não gosta, muita gente não faz, não usa, e é impressionante como que tá aumentando, né, o índice de infecções sexualmente transmissíveis. E não é brincadeira, eu acho que a gente precisa realmente prestar atenção nisso. É uma boa pergunta essa, mas não tem muito como a gente melhorar, porque se um látex ali num pênis vai te atrapalhar, não tem muito o que fazer. Precisa aprender a explorar outras regiões, outras coisas, tirar aquilo ali de foco para você poder conseguir ter realmente um prazer de forma segura. Outra pergunta que fizeram aqui, dependendo do número de relações, o corpo pode aumentar, tipo seios aumentares ou pênis? Não. O que faz aumentar ali, por exemplo, mama, o que faz aumentar a mama muitas vezes é você engordar, né? Que aí a gordura, as glândulas, né? Porque a gente tem glândulas e tem gordura na mama. Muitas vezes, quando você engorda, a mama aumenta ou diminui, mas normalmente a partir da puberdade, a partir daquele período que você realmente teve aquele crescimento e desenvolveu os caracteres secundários, dificilmente isso aqui vai mudar. Pênis, gente, não aumenta também não, tá? E não tem jeito, por mais que falam que tenha cirurgia de aumento de pênis, nada disso realmente é real. Normalmente as coisas são só ilusão de ótica.
E é engraçado como o homem é preocupado com isso, como todo homem acha que o dele é pequeno. Raramente, raro, você encontra alguém que realmente tem um pênis pequeno. Normalmente, quando a gente pega isso, não é pênis pequeno, é micropênis, é uma doença, é um problema, que foi uma questão hormonal durante a puberdade. Só que esse homem, normalmente, ele não cresce, ele não desenvolve muitos caracteres secundários, ele tem outros problemas também, tá? Então, assim, não é relação que vai fazer isso, tá? Outra pergunta. Sei que é normal sangrar na primeira relação. Só que a partir de qual relação é preocupante a continuação do sangramento? É engraçado que isso é uma questão, a maioria das pessoas pensam no rompimento do ímen como um fator de sangramento. O sangramento do ímen, gente, normalmente é muito discreto, tá? É raro ter um sangramento mais vultuoso por causa de ímen rompido. Agora, uma coisa que parece que não é tão incomum, é uma coisa que chama ectrópio, que é uma alteração do colo do útero que eventualmente pode sangrar também. E muitas vezes sangra muito, inclusive. Tá? Só que isso aí, eu já atendi, na realidade a questão era um HPV, que veio como se a menina tivesse um HPV e muito provavelmente era um ectrópio. Ela sangra, ela tem uma manchinha no colo do útero, que muitas vezes o ginecologista vai cauterizar essa manchinha e vai parar de sangrar a partir dali, tá? Então, qualquer sangramento vaginal que é persistente, o ginecologista precisa ver, tá? Sangramento por causa de rompimento do ímen, ele não vai trazer nenhuma preocupação, porque ele é muito discreto, muito sutil, às vezes você nem percebe. Então, qualquer outro tipo de sangramento, procura o ginecologista, porque pode não ser nada, pode ser exatamente isso que eu acabei de falar, né, que é um ectrópio, e que é fácil de ser resolvido, e que vai te aliviar bastante. Então, outra pergunta, como fazer para evitar ou reverter ficar broxa na hora H? Tranquilidade, paz, não ter obrigação de ter nada. Sexo, gente, não foi feito para ser feito sob pressão, né? Sobre uma obrigação de ter uma performance XYZ. Sexo é uma coisa que você tem que crescer junto com a pessoa que está com você e explorar realmente assim aquilo que te dá excitação. O problema muitas vezes é que a ansiedade é tão grande que isso significa neurotransmissores contrários à ereção circulando no seu sangue. E é por isso que muitas vezes você perde a ereção, você brocha no meio de uma relação porque você está com muito medo ou assim com uma ansiedade, com uma necessidade de ter uma performance muito impressionante para a pessoa que está com você. E muitas vezes isso não vai acontecer justamente porque esses neurotransmissores não vão deixar. Então, presta atenção, assim, procura, é para prazer, não é para obrigação, né? Então, não tentem, tentem trabalhar essa questão realmente, assim, da performance. Eu não preciso ter, eu preciso ter, muitas vezes, importar um com o outro ali naquele momento, pelo menos, né? Eu tenho certeza que se a outra pessoa que está com você sente que está sendo querida, está sendo desejada, né? E que ela também faça isso com você, provavelmente as coisas vão mais suaves, tá? Outra pergunta aqui. A masturbação exagerada pode causar vício, mas isso pode prejudicar quando eu tiver alguma relação? Pode, tá? Porque normalmente a masturbação, ela vem associada com pornografia. Raramente você vai ter alguém que masturba que não faz consumo de pornografia. E o problema disso é que eventualmente pode dessensibilizar e te tirar um pouco da conexão com a realidade. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sim. Você tá sozinho, às vezes é o que
Tem, então, paciência. Mas toma cuidado, porque masturbação exagerada também, muitas vezes é aquilo ali que, tipo vício mesmo. Você tem que parar o trabalho que você está fazendo para poder masturbar. Você não pode sair ali e fazer alguma coisa porque você tem que parar para masturbar. Tudo que vai tomando conta, às vezes, de circunstâncias que você deveria estar fazendo uma coisa e está parando para isso, a gente tem que prestar atenção e às vezes tem que procurar ajuda. O problema de quando você estiver com alguém é que, de repente, estar com essa pessoa pode não ser o suficiente e você preferir a masturbação. Se isso começa a acontecer, é um sinal de alerta e o ideal é procurar realmente alguém para poder conversar e pedir ajuda aí, tá? Vamos lá. Aí mais uma, perguntando se masturbação não é prejudicial à saúde. Não, ela não é prejudicial à saúde pelo simples ato, né? O que tem relacionado com masturbação está relacionado com outras questões, principalmente psíquicas e de relacionamento, tá? O ato físico em si não tem nenhum problema. Com quantos anos se deve começar uma vida sexual? A vida sexual, gente, deve começar na hora que você estiver pronto. Isso quer dizer que se eu tenho 15 anos e eu estou sob pressão, não vão, tá? Você tem que estar apto a arcar com todas as consequências daquilo ali. Então, eu tenho 16 anos, não quero ser mãe, eu não vou entrar, eu não vou partir para isso, ou então você tem que estar muito bem preparado. Porque o problema todo da questão de como eu devo começar depende muito de cada pessoa. De repente, para um, com 16, de repente, para outro, com 25, e de repente, para outros, com 50. Quem vai saber, né? Mas a questão é que você tem que estar tranquilo, sabendo o que você está fazendo, tomando seus cuidados e aberto às experiências, tá? É normal sentir dores durante a relação? Não. Relação sexual não é para se ter dor. Não é normal ter dor. O que muitas vezes acontece é que a mulher, na primeira, na segunda, às vezes tem dor porque não consegue relaxar. Ela não consegue ter é tudo novidade, ela não sabe como é que vai ser aquilo, escuta muitas vezes que dói. Então, na hora que ela vê que aquilo ali vem vindo para poder entrar nela, ela meio que trava. Essa musculatura, né, que é a primeira parte da vagina, ela é onde a gente tem toda a sensibilidade. E aí, se você tensiona isso daí, vai doer. E aí, se ficar lembrando que isso aí vai doer, normalmente vai doer, vai continuar doendo, vai doer. Eventualmente, você consegue relaxar um pouco mais, acostumar com a ideia, mas se continuar doendo, também é um sinal de procurar ajuda. A outra questão é quando na penetração você tem dor no fundo da vagina. Isso também é motivo de procurar um ginecologista para fazer uma avaliação. Muitas vezes pode ser um sinal de endometriose, né, de um mioma, normalmente endometriose mais do que mioma, mas pode acontecer também, tá? Lembra, nunca é normal sentir dor na relação. Eu queria saber quando começa o período de fertilidade da mulher e se pode praticar relações sexuais aos 15 anos. Gente, o período fértil da mulher começa a partir do momento que ela menstrua, né? Quando ela menstrua, significa que os óvulos começaram a ser liberados, né? A gente sabe que a mulher nasce com um número de óvulos determinados. E a partir do momento que ela começa a menstruar, ela começa todo mês a preparar um óvulo para ser liberado, para eventualmente engravidar. Não engravidou, vai embora. Todo mês vai acontecer aquilo ali. E lembrando que esse período normalmente ele acontece por volta do 14º dia, mas isso não é certo, tá? Então nunca conte com isso, pelo amor de Deus, para não engravidar, porque senão você vai engravidar. E aí, perguntando se pode se praticar relações sexuais aos 15 anos. Poder, pode. Fisicamente, seu corpo está preparado para isso. A questão aqui é se emocionalmente você está preparado para isso.
tá? Porque se não estiver, é preferível esperar, tá? Não existe, no Brasil, na realidade, um sexo com pessoas abaixo de 14 anos é considerado estupro, tá? Acima de 14 já não tem isso, mas de qualquer forma tem que ser respeitado a sua condição psíquica, né? O seu lado psicológico tem que estar tranquilo para poder se entregar. E por quê? Sexo tem consequências, consequências físicas e emocionais. E a gente tem que estar preparado para poder arcar com tudo isso, né? É muito gostoso, é para ser realmente uma coisa extremamente prazerosa, é para